Bom dia! Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vamos começar mais uma semana aí, né, Cris? É isso aí. Com mais uma live aí, com novidades, é isso? É isso aí, uma linha totalmente nova dentro do portfólio da Blumenau Iluminação. Então tá, quem está assistindo a nossa live hoje, compartilhe aí com eletricistas parceiros, com o seu lojista, representante aí, quero ver todos os representantes online nessa live, porque a gente vai ser muito relevante, a gente vai falar da novidade agora, que é iluminação urbana e pública. Vamos lá. E para começar essa live, né, Cris, a gente vai começar a falar da luminária urbana LED solar, que é aí a nossa novidade, né? Que é essa que está aqui. Isto. Então vamos falar um pouco sobre ela, né? Algumas características importantes dessa luminária que eu acho que é muito importante que vocês entendam, porque eu particularmente acho que essa luminária vai ser muito importante, principalmente naquela instalação onde você não tem ou você não quer ter instalação de energia elétrica, né? Então você consegue, ela é totalmente off-grid, né? Ou seja, ela tem instalação aqui, inclusive com um suporte, uma borracha que vem acompanha ela aqui para nivelação. Então você consegue colocar o tubo aqui e utilizar ou não essa borracha para nivelamento aqui, caso o tubo seja mais grosso ou mais fino, né? Mas ela não tem nenhum fio de alimentação, ou seja, ela é alimentada única e exclusivamente por energia solar na placa que já está direto no corpo dela aqui. Então no corpo dela já tem uma placa, uma placa de alimentação solar, e aqui dentro, no corpo dela, dentro dela tem uma bateria que consegue suportar até 12 horas. Então, no momento em que ela se carrega, eu consigo que ela dure até 12 horas direto no modo de funcionamento principal dela. E qual que é o modo principal de funcionamento dessa luminária, né? Essa luminária, ela tem um sensor ultrassônico aqui. E como que ele funciona? Esse sensor, ele é ultrassônico por um motivo. Acho que é legal a gente falar sobre isso. Esse sensor, ele consegue captar uma distância um pouco maior e ele tem uma sensibilidade um pouco maior. E por que que isso é importante? Essa luminária ela funciona da seguinte forma. No momento em que você coloca ela para funcionar, ela está ligada, ela está funcionando, ela tem um modo de uso que ele se alterna entre dois fluxos luminosos, ou seja, ela dimeriza durante o uso dela. Mais intensidade e menos intensidade. Isso, então. Exatamente. Então, por exemplo, como essa luminária, né? Aonde se utiliza uma luminária urbana como essa, por exemplo? Você tem uma área rural, por exemplo, onde você vai... você que tem uma fazenda, um sítio, você tem o caminho de entrada, ou mesmo que você precisa andar por dentro da fazenda e você não quer ter que levar fiação, a gente sabe que instalação elétrica custa muito caro, você não precisa, esse produto funciona sozinho. Então, para que ele funcione da melhor forma possível, como é que ele trabalha, né? Eu tenho uma dimerização aqui, onde ela opera no fluxo luminoso mais baixo, então ela fica acesa nesse fluxo luminoso mais baixo direto, a noite inteira. Quando ela detecta movimento, né, na hora que ela tem alguma detecção de movimento, ela acende com o fluxo luminoso máximo e fica acesa enquanto tem movimento. Enquanto ela detecta algum movimento ali, ela continua acesa. No momento em que ela para de detectar movimento, ela fica mais 20 segundos acesa e depois ela se apaga. Então é assim que ela funciona, esse é o princípio de funcionamento dela. Mas não é o único, né? Além desse princípio de funcionamento, ela tem outros também. Ela tem um controle remoto, onde eu posso controlar os modos de funcionamento dela. Eu posso deixar ela ligada direto por 3 horas, por 5 horas ou por 8 horas. Eu posso aumentar ou diminuir a luminosidade, eu posso dimerizar, no caso, né? Ela. Posso deixar ela desligada direto também, caso eu não precise por algum motivo. Eu tenho todos os controles no controle remoto que acompanha o produto também. Tá? E Cris, e qual é a altura aí para quem quer fazer a instalação dela, né? Qual é a altura ideal? Olha, essa luminária aqui, ela pode ser instalada, na maioria das vezes a gente recomenda uma altura de mais ou menos 5 metros, né? Não importando aqui a potência. Claro que a potência maior eu até consigo suportar uma altura um pouco maior, mas o recomendado a gente costuma falar em 5 metros. Por quê? Por causa do sensor. Né? O sensor ele tem uma limitação detectar, então, é importante aí, ó, 5 metros para o sensor detectar 100% ali de movimento e tudo mais. O sensor ele tem uma área de detecção de um raio de mais ou menos 5 metros, ou seja, se você passar a 5 metros de distância dele, ele já tende a detectar. Tá? Outra coisa interessante dessa luminária é que ela tem o que a gente chama de fotocélula, que na verdade não é bem uma fotocélula, é a própria placa solar, que assim que ela para de detectar a luz aqui em cima, a luminária já está funcionando. Se você colocar ela no modo alto, no modo automático aqui,
No momento em que acabar a luz, no momento em que anoitecer, ela já aciona sozinha. Nossa, quanta utilidade então aí a nossa luminária urbana solar. E vão enviando as suas dúvidas aqui. Eu vi aí que já mencionaram sobre a altura de instalação, que a gente acabou de responder. Também em relação ao controle remoto, Cris, até que altura também ele detecta, né? É importante aí. Assim, as duas coisas são meio parelhas, né? Tanto o sensor quanto o controle são mais ou menos 5 metros de distância. Então a gente, como eu falei, o cliente pode até tentar utilizar uma altura maior e pode ser que funcione, mas o nosso recomendado é trabalhar a 5 metros, que é o mais seguro. A nossa recomendação segura aí para ter 100% de todos os atributos que o produto traz é a instalação de 5 metros. Né? Outra informação interessante sobre esse produto, que também é legal frisar, é que assim como toda a nossa linha que nós vamos falar aqui hoje, linha urbana, linha pública, esse produto também é IP66, ou seja, ele vai suportar a instalação em ambientes externos sem risco, sem problema nenhum. Ele é feito para trabalhar em área externa mesmo. Então, tanto os materiais utilizados quanto a vedação utilizada são feitas também para suportar o uso em área externa de forma contínua, né? A gente sabe que na área pública ou urbana, qualquer produto que é colocado em uma área externa, ele acaba ficando refém do tempo, né? Então, ele recebe muita chuva, recebe muita intempérie, então eu tenho uma proteção suficiente para isso também. Legal, Cris. Quem está assistindo a nossa live aí, a gente acabou de compartilhar um card, né? Tá aí na tela. Depois a gente envia para você, representante aí, o nosso grupo também de eletricistas vai receber em breve, que são as características técnicas, então, da luminária urbana LED solar. Falando aí que tem 1 ano de garantia, né? 30 mil horas aí de vida útil, IP66 que o Cris acabou de mencionar, LED integrado, é dimerizável. Então, todas essas informações que a gente acabou de falar na live estão aí na sua tela, né? Justamente para você compartilhar e tudo mais. E, Cris, ainda tem mais informação dela, né? A gente tem que falar da potência, da quantidade de lumens. Compartilha aí pra gente. Isso, então vamos lá. Esse produto hoje a gente está disponibilizando ele em 2 potências, né? Em 100 watts e em 200 watts, né? Na potência de 100 watts eu tenho um fluxo luminoso de 2.000 lumens e na potência de 200 watts eu tenho um fluxo luminoso de 3.000 lumens. Vocês vão notar que tem uma pequena diferença entre o fluxo de 2 para 3.000 lumens e por que isso? Esse é um produto que ele é operado 100% por bateria. Então, isso é muito interessante de se falar porque, diferente de um produto que é alimentado por rede elétrica, aqui nem se aplica o conceito de eficiência. Por quê? Esse é um produto que ele nem consome energia, né? Então, ele basicamente não impacta em nada em consumo de energia. Então ele tem um bom fluxo luminoso, consegue garantir uma iluminação numa área externa. Se vocês forem comparar com a luminária urbana, que nós vamos falar daqui a pouco, ou até com a luminária pública, é um fluxo um pouco menor, mas aqui eu tenho a vantagem de estar 100% alimentado por bateria. Então eu não dependo de nenhum elemento externo para funcionar. Então o produto ele é plug and play. Você instalou ele, ligou ele com o controle, ele está pronto para operar com esse fluxo luminoso que está aqui. Por enquanto a gente oferece ele nas potências de 100 watts, e de 200 watts também. E a bateria dele é de lítio, isso? Isso. Que também é um diferencial aí que todo mundo procura no mercado, Isso, né? Exatamente. A gente trabalha com baterias de lítio por 2 motivos. Primeiro, porque é uma bateria mais ecológica, né? A gente trabalhava muito com bateria de chumbo no passado, né? Não a gente, mas o mercado trabalhava muito. Hoje já se trabalha com bateria de lítio, que ela é mais durável, ela é mais compacta, né? Então você nota que aqui mesmo tendo uma grande bateria, o meu corpo do produto ele não é muito grande, eu tenho a bateria fica embutida aqui dentro, e também é leve, né? Eu não tenho uma peça muito pesada, mesmo tendo uma bateria bem grande aqui dentro, eu não tenho o problema de peso nessa peça também. O que facilita a instalação, né? Porque eu não preciso, por exemplo, ter um poste tão robusto para instalar ela. Exato, ele consegue ser leve e tudo mais. Exatamente. Né? E também para facilitar aí a vida de eletricistas e tudo mais, né? O quanto dificulta, né, a instalação aí. Então, a autonomia dessa bateria é até 12 horas, isso? Isso mesmo. Legal. Respondendo aqui, que eu vi que mais alguém aqui colocou e a gente tá vendo que tem bastante perguntas, o que é muito legal, tá? E é importante aí pra gente responder tudinho. Então, mais alguma informação aí, Cris, que a gente precisa colocar? O facho aí de abertura dessa luminária. Então, essas luminárias elas têm um ângulo de facho de 160 graus. Por quê? O objetivo desses produtos, a gente vai falar um pouco dessa, um pouco da outra luminária urbana também. Como a gente está falando, mesmo que sejam ambientes privados, né, a gente é indicado para ambientes abertos privados, né, mas mesmo assim,
eu estou instalando esse produto no local onde eu preciso espalhar o máximo de luz possível. Então ela tem um ângulo bem aberto que ilumina ao redor dela, ou seja, dela para baixo e até um pouquinho para cima. Tem um pouquinho de incidência de fluxo para cima também. Outra informação interessante para todos esses produtos que nós vamos falar hoje, nós temos a disponibilidade da curva IES também. Então, uma dúvida que muitas pessoas têm é, por exemplo, eu vou colocar 2 luminárias como essa, a que distância eu tenho que instalar, como que eu projeto, eu sou projetista, vou projetar um sistema de iluminação para um sítio, por exemplo. Nós temos o arquivo documento IES para que essa pessoa possa aplicar esse produto numa instalação, num projeto também, sem problema nenhum. Então essas informações vêm junto com o manual, né? Junto com a caixa, Isso. né? O manual de instalação aí, né? Da sua luminária, então. É isso aí. Legal. Já vimos aí que tem gente que já até vendeu. Olha que legal. Então tá. E aqui todos esses materiais que a gente está falando também, se você precisar, lojista e representante e tudo mais, a gente tem no material nosso de lançamento. Depois a gente disponibiliza esse material também, né? Compartilhamos anteriormente um card aí na tela, também vamos enviar. Todas as informações técnicas tem nesse material aqui, enviaremos na sequência. Então tá, Cris, falamos de luminária urbana solar. Mas a gente sabe que vem algo por aí em breve, né? Falando de luminária urbana, para você aí que quer instalar em locais, né? Até mesmo em residência, né? Isso. Na área no estacionamento, no loteamento, enfim, e não quer algo sustentável, além de tudo, né? E não precisar de energia aí, e sim energia solar. O que a gente vai receber em breve aí? Então, conta pra gente. Além dessa luminária urbana solar, a linha de luminárias urbanas também vai ter uma versão alimentada por rede elétrica, uma versão mais tradicional, né? Quais são as principais características dessa luminária? Nós vamos oferecer ela em 4 potências, né? 50, 100, 150 e 200 watts. Nós vamos oferecer ela também com IP66, então ela também vai ter proteção IP66. Eficiência de 100 lumens por watt, então um produto bem eficiente. A temperatura de cor branca, afinal, né, quando a gente fala desse tipo de ambiente, um estacionamento, por exemplo, você quer que ele fique seguro, né? E para isso você precisa de uma temperatura de cor branca, né? São produtos com proteção de entrada de até 4.000 volts, né? Aquela mesma característica que a gente sempre fala dos refletores. Eu tenho uma proteção anti-surtos, ou o que a gente chama também de DPS interno, né? De até 4.000 volts no caso dessa luminária aqui, então eu consigo também ter um produto que vai resistir a surtos sem risco de queimar, de se danificar, um produto bem robusto, bem resistente. Essa luminária urbana que nós vamos trazer, ela tem uma característica muito interessante, que ela pode ser utilizada tanto com um poste em 90 graus quanto em 180 graus, ou seja, se o poste estiver em pé, eu não preciso de um braço. Não precisa curvar ele, isso, então. No próprio suporte dela eu consigo virar o suporte e instalar direto no poste, caso seja necessário. E ela também tem, além disso, um ajuste de ângulo aqui, onde eu consigo fazer um pequeno ajuste de ângulo nela para a minha necessidade, né? De 15 graus, 45 graus, 30 graus, eu consigo fazer um pequeno ajuste aqui, porque às vezes eu preciso abrir um pouco mais o facho, fechar um pouco mais o facho, então eu consigo ajustar. E de novo, essa questão de facho, como é que eu calculo o facho, onde é que eu coloco, também você consegue na curva IES desses produtos e no manual também. Então essa é a luminária que o Cris acabou de falar, é a luminária urbana LED Tech Pro. Ainda não foi lançada, mas em breve a gente não podia deixar de dar um spoiler dela aqui nessa live. Então tá, falamos então de luminária urbana Tech Pro, né? Falamos da solar e agora a gente vai falar da luminária pública, então. Isso. Essa aqui é a estrela do momento, né? Nós trouxemos toda essa linha de iluminação externa nova, né? Tanto as luminárias urbanas quanto a pública, e o grande produto dessa linha com certeza é esse produto aqui, né? Qual que é a diferença entre aqueles outros 2 produtos e esse daqui? Aqueles produtos são destinados mais para instalações internas, locais menores, locais privados. Aqui é para, como o nome já diz, iluminação pública, ou seja, você instalador, você lojista que atende licitações do Estado, né, licitações de prefeituras e tudo mais, para a iluminação pública, a gente sabe que está havendo toda uma movimentação do poder público para modificar a iluminação, que por muito tempo era incandescente ou com vapor de sódio,
para iluminação de LED, que é muito mais eficiente. Então, a Blumenau está entrando nessa categoria com esse produto aqui, né? É um produto bem robusto, né? A gente trabalha com algumas potências aqui, então a gente trabalha com 30, 60, 100, 120, 120 e 150 watts. Isso mesmo. Com alta eficiência, a gente está falando em 140 lumens por watt. Então, você imagina que você vai ter um produto com mais de 100 lumens por watt de eficiência, são 140 lumens por watt, é um produto altamente eficiente, para justamente garantir o quê? Segurança. Essa é uma iluminação que garante segurança, né? Além disso, a gente tem outras categorias, outras características aqui que são quase únicas desse produto aqui, até dentro do nosso portfólio. Então, por exemplo, esse é um produto com 50 mil horas de vida útil. Então, uma vida útil muito extensa, né? Consegue durar até 50 mil horas. Nós oferecemos hoje 5 anos de garantia nesse produto, é um produto super robusto, um produto que consegue durar por muito tempo, ele é feito para isso, né? Também IP66, temperatura de cor de 5.500K. Por que 5.500K? Porque essa temperatura de cor geralmente é a temperatura de cor que é indicada para licitações, né? Quando é aplicada uma licitação, geralmente há especificações que são colocadas nessa licitação e quando se fala em luz branco-frio, né, a luz fria, é utilizada a temperatura de cor de 5.500K. Além disso, essa luminária ela tem o conector de 3 pinos padrão NEMA, né? Então você conecta ele aqui. Então eu tenho padrão NEMA de 3 pinos. O que significa isso? Significa que qualquer sensor fotocélula do mercado vai funcionar aqui nele, né? E vai conseguir ser conectado sem problema. Isso aqui que acompanha a peça é uma chave de curto-circuito. Então não se preocupem, tá? Isso aqui vem junto. Então quando você compra a luminária, ela vem como ela está aqui. A luminária com essa tampa de curto-circuito. O que é essa tampa de curto-circuito, né? Digamos que você não precise de uma fotocélula. Eu não preciso. Não quero instalar, né? Eu não quero fotocélula, não tenho necessidade na minha instalação. Então você utiliza isso daqui, que é literalmente um curto, para a luminária funcionar. Sem isso daqui a luminária não funciona, por quê? Porque se eu instalar a fotocélula, é a fotocélula que vai acionar a luminária. Então, como eu não vou ter fotocélula, vai ser esse componentezinho aqui que vai acionar a luminária também. Então, é compatível aí com a fotocélula de 3 pinos, né? Isso, padrão NEMA 3 pinos, isso mesmo. Tá? Aqui é o padrão do mercado. Então, qualquer local, mesmo em varejo, qualquer local assim, o que você vai encontrar de fotocélula é com padrão de 3 pinos mesmo. Tá? Outra característica, a gente tem os parafusos aqui, onde nós podemos ajustar de acordo com o tamanho do tubo onde ele for instalado. Então aqui eu tenho um tubo padrão de 60 milímetros, mas caso você tenha um tubo menor, 45, 50, a gente tem aqui os parafusos para fazer esse ajuste. Então eu consigo ajustar aqui, eu consigo apertar um pouco mais, afrouxar um pouco mais, para garantir que a peça vai conseguir ser instalada da forma correta. Tem uma indicação de de instalação aí, Cris, que tu poderia dar aí para o mercado? Em relação ao fio e tudo mais que deve ser utilizado? 2 pontos importantes, tá? Primeiro ponto, a gente sempre recomenda para que você aproveite ao máximo o fluxo luminoso dela, colocá-la sempre num ângulo, nunca num ângulo reto. Por quê? Até pode se colocar, mas se você colocar ela num ângulo reto, eu vou ter um pouquinho de perda de luz que vai bater no poste. Então a gente sempre recomenda colocar ela num ângulo de 15 graus, porque daí eu aproveito o máximo de luz aqui para frente. Então a indicação de instalação aí já começa pelo ângulo. Então. Isso, exatamente. Segunda questão é o cabo, né? Esse produto pode ser instalado com qualquer cabo PP do mercado, né? Ele vem aqui com fase neutro e terra, né? Esse cabo aqui a gente colocou aqui para testar, mas não acompanha, mas aqui ele vem com cabo fase neutro e terra. E você pode colocar com qualquer cabo PP do mercado, mas uma recomendação que a gente traz aqui é um cabo chamado NAX. O que é o cabo NAX? O cabo NAX é um cabo PP, muito parecido com o cabo PP, só que ele tem uma isolação dupla. E essa isolação dupla ela garante uma proteção em 2 frentes. Na primeira frente, a proteção contra a água, que é importante nesse tipo de instalação. Inclusive, também recomendamos, caso você tenha como utilizar um conector aqui IP68 ou uma emenda de gel, ou faça uma vedação muito boa no cabo, da mesma forma que a gente sempre fala para os refletores, né? Isso, cuidado aí, né? E o cabo NAX ele tem essa vantagem de ter essa proteção à água, né? Porque ele tem dupla vedação e principalmente a proteção térmica, né? Por que proteção térmica? Imagine o seguinte, um produto como esse aqui ele está num poste e esse poste está na rua o dia inteiro. Esse cabo pega sol, né? Ele pode pegar sol, geralmente ele passa por dentro do poste, mas mesmo por dentro do poste, esse poste geralmente é de material metálico e está no calor, então lá dentro é muito quente. Então o nosso cabo aqui ele é reforçado para isso, mas na instalação em geral a gente recomenda, se você for emendar aqui, utilizar um cabo NAX, que vai te dar uma proteção extra, uma garantia extra
de que você não vai ter problemas futuros na instalação. Muito bom, Cris. Quanto é importante aí, né? Não é só comprar, colocar o produto, também um cuidado com a instalação. Aí é legal que a gente tem bastante eletricista assistindo essa live que está atento aí também às informações. E o corpo desse produto também é de alumínio, né? Isso, alumínio, com aquele mesmo formato que a gente sempre fala também, que vale para outros produtos. Sim. Que eu tenho esse formato aletado para dissipação de calor. Uma característica muito interessante desse produto, e que é um grande diferencial dele até no mercado, é a proteção de entrada, né? Quando a gente sempre fala, né, uma característica da Blumenau, eu particularmente já falo há muitos anos dentro da Blumenau, e a gente sempre fala que é o quê? Os nossos refletores, os nossos produtos de área externa têm proteção de entrada, é o nosso diferencial. E aqui a gente trouxe isso ao nível máximo, né? Aqui eu tenho 10 kV de proteção de entrada, ou seja, o produto suporta até 10.000 volts de surto. Por quê? De novo, isso aqui é um produto que vai atender uma licitação. Imagine que você vai instalar numa rodovia. Quantidade, né? Muito grande. Exatamente. Né? Numa estrada pública, uma rodovia, eu vou colocar 100, 200, 300, 500 dessas. É super comum isso acontecer. Então, a gente tem que garantir que o produto não vai ter risco de queima durante o uso prolongado. E aí a gente tem, primeiro, a questão do IP, como a gente já falou, eu tenho proteção IP aqui. Segundo ponto importante, a proteção de entrada de 10 kV. Então, isso significa que o produto ele vai suportar 10.000 volts contra surto. É uma proteção muito alta. Né? A gente está falando, inclusive, de pequenas descargas que podem cair em cima do poste. O produto até pode suportar. Né? O que é, mesmo o produto, às vezes, com para-raio falha, alguma coisa assim, eu consigo ter um suporte aqui. O fator de potência dessa peça é muito alto também, é 0,97. Ou seja, esse produto ele aproveita muito bem a energia que ele consome. Né? Ele tem um fator de potência muito alto. Eu dissipo muito pouca potência aqui que eu jogo fora. Né? A maioria da potência que eu consumo, ela realmente é aproveitada aqui. Outra coisa que eu não sei se eu comentei, mas é legal frisar, que é a vida útil de 50.000 horas. Então, um produto feito para suportar muito tempo. De novo, esse é um produto que serve para atender situações onde eu preciso de um uso prolongado e eu tenho a necessidade de uma instalação robusta. Então, esse produto vem para isso. Um ponto importante, que é bom de frisar desse produto, é a certificação Inmetro. Né? Esse produto ele é certificado pelo Inmetro, então também tem esse outro ponto importante. Tudo isso que a gente está falando aqui é atestado por certificação do Inmetro, então a gente segue todas as normativas do Inmetro, né? Da portaria número 62, que é a portaria de iluminação pública. Legal, Cris. A gente acabou de compartilhar novamente o card aí para quem quiser tirar um print, conhecer mais sobre esse produto aí, luminária pública de LED, né? Para quem quiser compartilhar, depois a gente vai mandar esse material aí no nosso grupo de representantes e também para os grupos de eletricistas, né? A classificação aí, não sei se a gente acabou falando, né? Que é classe A aí de eficiência energética, isso também, solicitação aí da portaria do Inmetro, né? Acho que é muito importante. Então, os locais ideais aí de instalação desse produto, Cris, quais são? Então, aqui, esse é um produto que ele pode ser instalado em praticamente qualquer lugar de área externa, mas qual seria a grande recomendação dele até pelo projeto dele em si? Como a gente falou antes, licitações, né? Não licitações em si, pode ser que às vezes você tenha alguma instalação externa que você precise também, um loteamento, por exemplo, algo do tipo. Mas onde você pode ver muito produto como esse aqui instalado? Uma rodovia, uma estrada nova de uma prefeitura. A prefeitura vai fazer, por exemplo, uma licitação de uma nova avenida, de uma nova estrada. Esse produto é feito para isso. Mas ele também pode ser utilizado em estacionamentos, em áreas rurais. Ele pode ser instalado em áreas até mesmo litorâneas, né? Porque o material suporta, né? A gente tem materiais plásticos e alumínio injetado, então a gente não tem risco de problema com áreas litorâneas também. Né? Então é um produto que ele tem realmente uma proteção muito reforçada para isso. Um ponto importante até que é legal de falar é que esses produtos têm IK e esse aqui é IK08. Né? O que significa isso? O que significa o fato dele ser IK08? IK08 geralmente é um produto que, além da proteção... O que é o IK, primeiramente? Primeiro explica o que é IK aí para quem está assistindo a live e quer saber. O IP66, né? O IP é o quê? É proteção contra sólidos e contra líquidos, ou seja, é para que não entre água nem poeira dentro do produto. Esse aqui é IP66, jatos potentes de água. Até aí tudo bem. O que é o IK? O IK é resistência contra impacto. Então você coloca esse produto mais ou menos nessa posição e você derruba um peso nele e ele bate aqui para ver o quanto ele suporta de impacto. Aí é o número então de resistência que esse produto pode. Então nesse caso aqui o produto ele suporta impactos desde, tá? O que a gente considera, por exemplo, um impacto no IK08? Desde impactos como vibrações, como vento, né? Às vezes a gente está tendo
volta e meia tem Sim. vendaval, aqui em Blumenau teve esses dias um vendaval de novo, então impacto do vento, até mesmo vandalismo, né? Então o IK08 pode se considerar um produto anti-vandalismo, ou seja, se alguém tentar romper esse produto, arrancar, quebrá-lo para poder roubar, o produto ele também consegue suportar, né? Então essa também é uma vantagem da proteção IK que esse produto oferece. Muito bom. Bem legal aí a explicação, Cris. Inclusive perguntaram quantos meses tem de garantia, né? Não é meses, aí é 5 anos de garantia. São 60 meses, né? São 5 anos de garantia, né? Justamente porque, de novo, como a gente está falando de eu estou falando de atender a uma especificação de licitação, até mesmo muitas vezes é exigido uma garantia de mais de 2 anos, de mais de 3 anos. Como a gente confia no produto, a gente já está oferecendo sim. Então tá, então aí atenção, lojista quer participar de licitações, contate o representante de Blumenau Iluminação, contate o nosso canal interno aí de vendas, de Site Sales, que já está disponível aí para venda, então breve é a luminária pública de LED, né? Então vamos dar só uma revisada, Cris, já que a gente está aí nos 4 minutos finais, o que a gente apresentou hoje então na live, então, só para ficar bem fresquinho aí as informações para todo mundo que está assistindo a live. Então vamos lá, começando pela nossa luminária urbana solar, né? Ela, como eu falei antes, ela é 100% off-grid, você não precisa de energia elétrica, ela funciona standalone, ou seja, você instalou ela, ela está pronta para ser utilizada, ela acompanha um controle remoto, onde você pode ligar, desligar, dimerizar, tem alguns controles adicionais aqui no controle remoto que também acompanha esse produto. Junto com essa linha urbana, nós também temos a luminária urbana Tech Pro, que chega em breve, que é uma luminária mais tradicional e que a principal vantagem dela é o suporte que pode ser instalado tanto em 90 quanto em 180 graus, ou seja, tanto num braço que esteja nessa posição, quanto um braço que esteja nessa posição, consigo instalar essa luminária também, né? Então, essas duas são indicadas para onde? Estacionamentos, caminhos de áreas rurais, por exemplo, locais privados, enfim. Condomínios, né? Exatamente. E as duas têm 1 ano de garantia daí, a luminária urbana LED Pro e a solar, certo? A urbana LED Pro tem 2 anos. 2 anos? E a solar tem 1 ano de garantia. Tá? Então, a gente tem aí o escalamento da garantia, vamos dizer assim. Ótimo. E na vida útil, as duas têm 30 mil horas de vida útil. E as duas IP66, então? Exatamente. Ok. E aí a gente vem para a luminária pública mesmo, que a luminária pública ela é feita para instalações em rodovias, caminhos públicos mesmo. Então, é um produto que foi feito destinado a licitações do ente público, né? Então, prefeituras, governos estaduais, enfim, nós conseguimos atender com esse produto aqui. É um produto com 5 anos de garantia, 50 mil horas de vida útil, eficiência super alta de 140 lumens por watt, IK08, que é uma proteção super alta a impactos, IP66 também, assim como os outros modelos que a gente falou aqui. Alumínio injetado. É um produto, diria que o mais robusto que a gente tem dentro do portfólio da Blumenau agora é esse daqui. Seguindo aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, um ponto importante, proteção de entrada de 10 mil volts. Então aqui você tem um produto que vai te garantir 0 riscos de queima por surtos de energia, o que é super importante num produto como esse. Muito, muito bom. Uma live aí ó, cheia de novidades, né? 2 lançamentos aí, né? O terceiro vai chegar em breve, então já fica atento. E teve muita gente querendo receber essas informações, tá, Cris? Então aí eu tenho um aviso. No nosso link do Instagram, né? Depois que terminar a live, corre lá, entra no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo aí com eletricistas. Tem muita informação lá dentro. Os eletricistas se comunicam lá, trocam ideias lá. Super legal, inclusive. E além, muito bacana, né? Essa troca, eu acho que é isso que enriquece aí a parceria, inclusive, deles. E nós vamos compartilhar esses materiais que a gente mostrou aqui. Tanto os cards que a gente compartilhou na tela, quanto o material aí de lançamento, que é um folheto para você ficar ainda mais por dentro aí das novidades. Show! E você que é profissional de projetos, reforço, hein? Todos esses produtos que a gente falou aqui, nós temos a Curve S disponível caso você precise aplicar esse produto dentro de um projeto, a gente também disponibiliza a Curve S. Então tá, Cris, quero te agradecer por mais uma live aí. Eu que agradeço. Foi incrível, né? 3 produtos aí, né? 30 minutos para falar de tanto conteúdo, né? De tanto material, foi riquíssimo. E aí eu
a gente tem um encontro marcado daqui 15 dias, né? Então, aí fica um alerta no novo momento de live agora em 15 dias. Então, Conexão Blumenau vai acontecer daqui 15 dias novamente, mas a gente não quer deixar você sem conteúdo. Então, na próxima segunda, a gente tem um conteúdo aí na Germany Iluminação. Para quem ficar atento aí, então, a gente não fura nenhuma segunda-feira de live, então. Tá certo, então. Obrigada, Cris. Eu que agradeço, muito obrigado. E até mais. E como todo mundo já sabe, então... É isso daí, se tem luz, tem gente. Tchau, tchau. Até mais.